Salve, salve! Bem-vindos mais um de Papo com Andrade. Hoje estou com um parceiro meu. Esse cara aqui eu quero entender, conhecer ele mais. É um amigo que a gente só se fala por WhatsApp, mas hoje eu estou tendo a honra de ter ele aqui. Ele é autor do livro Despertar. Meu parceiro com vocês, Marcos Zanella. Que honra, meu irmão. Que honra estar aqui com você. Que honra poder partilhar, bater esse papo contigo. Estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Eu também, bem-vindo. Estou muito contente. Fala um pouco desse livro pra gente. Antes eu quero apresentar o Zanella. A gente estava batendo um papo aqui de bastidor. O Zanella é aqui de São Paulo, morou em Florianópolis, volta com a esposa. Hoje ele é um membro da Lagoinha aqui de Alphaville, que é um lugar que eu tenho ido com uma frequência grande e tem me transformado. Eu estava até conversando com outro amigo meu, que a gente até acabou de falar dele, o Anderson, agora há pouco. Ele falou assim, cara, eu comecei a falar de Jesus no Instagram e o povo algumas pessoas começaram a me mandar mensagem, falar, por que você está falando disso? Foca só no artístico. Aí, o que eu faço? Eu falei, manda a pessoa parar de seguir. Simples assim. A gente está num momento que as pessoas não escondem. Eu acho que você vai me corrigir se eu estiver errado. Eu acho que a gente vive num momento que a guerra, talvez espiritual, assim, entre o bem e o mal, vamos dizer, figurativamente falando, está tão declarada que o mal não se disfarce. E a gente vê as pessoas hoje em dia aí já não escondendo mais a adoração ao mal, né? A gente viu uns clipes aí que lançou essa semana que assim, sou Satanás, né? Tipo, e aí a pessoa, e a gente que é de Jesus, que segue Jesus, que tem no coração, fica acuado de falar de Jesus. Sim, eu falei, não, irmão, a gente tem que falar de Jesus e tentar influenciar o máximo de pessoas possível, né? É o tempo da gente se posicionar, né? Durante muito tempo a igreja ficou silente, nós ficamos quietos, o inferno avança, o mal avança aonde a gente se cala. Quando a gente abre a boca, quando a gente se posiciona, a gente tem a falsa ideia de que há uma batalha. Não. Há uma vitória, já aconteceu essa vitória. Mas para que ela se perdure, a gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar. O evangelho, o pastor André fala muito isso, o evangelho não é uma garantia de que a gente não vai ter batalha, de que não vai ser difícil algumas vezes. Não. É uma garantia de vitória. Só que a gente precisa se posicionar. A gente não pode se calar. Tem que se posicionar, né? Tem que se posicionar. A gente vê até... Tem uma frase que eu gosto muito que diz... o que me incomoda não é a perversidade dos maus, e sim o silêncio dos bons, né? É isso. E acontece que muita gente que tem mais esse coração voltado para Deus, para o Senhor, para Jesus, são pessoas que evitam conflitos, e acabam ficando, vamos falar assim, em cima do muro. E o em cima do muro já escolher um lado, né? É isso. É melhor que a gente seja quente ou frio do que morno. O morno é medíocre, né? Não funciona. É o meio do caminho que não funciona. Não é nem lá nem cá, não é nada, na verdade. Você tá ali num... Porque eu vivo muito, assim, na área artística, fiquei afastado desde a pandemia e agora eu tenho voltado muito a frequentar o meio. E, assim, é muito declarado, está muito declarado essa questão, né? A gente vê aí, não vamos citar nome, mas esse clipe aí que saíram. Meu Deus. Meu Deus, cara, como doideira. assim, bicho? Que doideira, cara. Não, é doideira e tá aberto, né? Tá pra quem quiser ver, tá ali. Não esconde mais, né? Tá declarado, tá tudo certo. E você sabe o que isso acontece no meu dia a dia, cara? Porque desde que eu decidi a seguir mais na fé, a buscar mais, porque assim, eu sou aquele cara que eu dou trabalho para Deus, eu acho, porque eu vou e volto, vou e volto. Mas assim, eu vou e volto no sentido assim, tem um período que eu frequento, que eu tô mais na palavra, tem um período que eu tô mais frio no mundo, bebendo, e a área artística ela tem essa casca de banana muito grande, que é difícil a gente se manter. E agora eu tô no momento 100% focado, assim, tô lendo a Bíblia inteira, do início ao fim, estudando de verdade, e comecei a me posicionar, que é o que eu não fazia antes, que é posicionar mesmo no que eu acredito, no que eu vejo, no que eu luto, e o inferno se levanta mesmo, bicho, não disfarça mais, né? Assim, ele sabe que você tem uma voz, ele sabe que tem pessoas que te assistem, ele sabe que através do que Deus vai fazer, através da tua vida, vai tocar uma geração, vai tocar milhares de pessoas, milhões de pessoas. Ele quer te parar, ele quer te calar. Quanto maior o levante do inferno contra a sua vida, mais é um sinal que você está no caminho certo.
Se o inferno te aplaudir, alguma coisa tá errada, irmão. Exato. Ele tem que se levantar contra você mesmo. É isso aí. É aquilo, se você não tá contra o diabo, você está andando com ele, né? Você tá a favor dele. Você tá e outra, e não existe... eu não sou a favor nem contra. Então você tá fora. Você tem que se posicionar. Eu não defendo nenhum tipo de religião, instituição, ou acho que cada um se identifica em seu lugar. Eu me identifico muito na Lagoinha, foi o lugar que até hoje eu me identifiquei mais. O André Fernandes, o pastor, ele foi muito... a gente tem muitos amigos em comum, mas encontrei com ele poucas vezes, a gente falou, ele foi um cara assim que foi bastante bacana comigo por mensagens, porque eu estava te contando aqui de bastidores que eu fui uma semana seguida na semana profética e foi uma semana, rapaz, que o inferno se levantou mesmo, e aí eu comprei a guerra também, e comecei a jejuar, cara. Aconteceu assim, as coisas mais loucas, que se eu falar aqui vai começar a dar corte, o povo vai falar que eu sou doido. Mas eu fiquei 3 dias, eu jejuei 3 dias naquela semana, assim, fiquei 3 dias só na água e na oração e na luta. E eu tava sozinho aqui em Alphaville, rapaz, mas o trem foi doido. Ali eu vi que realmente existe mesmo. O negócio não é de mentira, não. E hoje eu costumo dizer, como eu tô lendo, né? Eu costumo dizer pro povo assim, até um amigo meu tava passando por uma situação, eu falei, jejua. Sim. Jejua. A importância do jejum, né, bicho? O jejum faz com que você esteja mais aberto a ouvir o teu espírito e não a tua carne, né? A tua carne ela tá sempre querendo te levar porque é mais fácil, porque é mais prazeroso. E normalmente não é exatamente esse o caminho que você deveria seguir. Então, quando você jejua, você está, entre aspas aqui, matando a carne. Você está aberto ao Espírito para ouvir, para ser direcionado, para ouvir a voz de Deus, para ouvir o Espírito Santo, para que ele te coloque no caminho dele. Porque, assim, por mais que você tenha uma boa ideia, que você seja muito inteligente, uma ideia incrível, o plano dele para você é ainda melhor. É melhor, sempre é melhor. Ainda melhor. Né? Não há o que você possa fazer, pensar ou vislumbrar que ele não já tenha feito mais. Uhum. A palavra nos garante disso, né? A palavra diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede, do que pedimos e também do que pensamos no poder dele que atua em nós. Ou seja, é além daquilo que a gente consegue conceber, que a nossa mente limitada consegue. Por mais visionário que você fala, uau! O uau de Deus é ainda maior do que aquilo que você conseguiu pensar. Eu tive essa palavra na semana profética e aconteceu umas coisas muito curiosas, que depois de bastidor eu te falo, não posso falar aqui. Mas, assim, já começou a acontecer. Coisas das quais eu nunca esperei, nunca imaginei. Caminhos do qual eu nunca olhei e, assim, parece que as portas... Parece que existe uma batalha tão grande espiritual que quando o inferno se levanta, que começa a ter tantos obstáculos, tantas coisas pra gente desistir, mas depois parece que começa a abrir tanta porta, lugares, e você chega num lugar, encontra uma pessoa que já te leva a um objetivo que você já está pensando, começa todo o universo conspira a favor daqueles que querem ver. A vontade de Deus é melhor que a sua vontade, mas em nenhum momento foi dito que ia ser fácil. Em nenhum momento foi dito que não ia ter batalha, que não ia ter renúncia, que não ia ter posicionamento. O fato dela ser melhor não faz dela mais fácil, faz dela melhor. Do mundo tereis aflições, né? É isso. Já diz lá. No mundo tereis aflições, do maligno, mas eu venci. A gente não é desse lugar não, irmão. A gente vai chegar lá, mas não ainda. A gente tem muito para fazer aqui ainda. Tem muita gente para que a gente possa despertar, como sugere o livro. Pessoas que... Como é que eu posso viver num lugar e viver tanta coisa, tanto milagre, tanta coisa incrível? Vou te dar um exemplo. Em que mundo, em que momento eu sonhei, eu imaginei estar sentado aqui contigo nesse momento? Mas quando? Eu te via pela TV. E de repente eu estou te vendo na mesma mesa, a gente trocando ideia. Eu não tinha como prever, imaginar, supor se quer isso. Eu não tinha nem como pedir algo que era tão distante que como é que eu ia pedir? Então Deus faz, ele faz o tempo todo. Agora, eu não posso ser egoísta de querer que ele faça para mim. Eu tenho que transbordar isso. Essa é a linguagem de Deus, é o transbordo. Transbordar isso na vida das pessoas. Dizer o quanto esse meu Deus, esse Deus que eu creio, vem fazendo na minha vida. Não faz sentido fazer na minha vida e falar, não, deixa abaixo, vamos ficar tranquilo, vai fazer só para mim. Não funciona assim. Não funciona assim. Imagina se
através da tua palavra, você tem o condão de apresentar Jesus para algumas pessoas e as vidas dessas pessoas começam a mudar do que Deus fez através da sua vida. E a diferença é se você vai abrir a tua boca ou se você não vai abrir. Exatamente isso. Né? É deixar de ser morno. Deixar de ser morno, ir para cima. Fala um pouco aqui do Despertar. Cara, esse livro, ele tem um... Assim, eu sou suspeito para falar dele, né? Eu já li ele durante a manufatura dele algumas vezes. E todas as vezes eu me emociono, todas as vezes eu vivo isso de novo. Aí tem histórias que eu trilhei, histórias de alunos meus dentro dos meus treinamentos, algumas histórias de conhecidos que foram sendo compiladas e fizeram sentido aí. Mas o livro tem uma curiosidade. Ele ficou pronto em 2020. Só que eu não estava pronto. E aí o livro não lançava, e a coisa não andava, e aí aí veio pandemia, estava no meio da pandemia, não, vamos esperar um pouco, e a coisa não andava. E eu tinha na cabeça, como que o livro que eu escrevi um livro, eu quero lançar. Eu estava muito no eu quero lançar, eu quero fazer o livro, eu escrevi. Muito bem. Mas eu não estava pronto para isso. E aí em 22, eu, pós-pandemia, reconfigurando a minha vida, vou na Lagoinha, aceito Jesus. É curioso que, enquanto eu estava no meio da pandemia, eu tinha um cliente e ele virou para mim e falou assim, cara, você já ouviu falar do André Fernandes? Eu falei, não conheço. Ele falou, assiste esse cara, você vai gostar. E eu passei a assistir o André Fernandes. Naquele momento era apenas o André Fernandes, que para mim era um cara que falava muito bem, que se posicionava bem no palco. Como eu já ministrava treinamento, palestra, eu fui avaliá-lo a partir daquilo que eu fazia. Falei, uau, esse cara é muito bom, tem muita técnica, ele é incrível. E num primeiro momento eu não percebi que ele estava falando de Jesus. Eu não sabia que ele era pastor. Só que eu continuei assistindo. E aí só que a palavra de Deus vai entrando. E aí, de repente, um ano depois, eu vou numa igreja. Aí depois que eu fui na igreja, um mês depois, o tal do André Fernandes vem na nossa igreja, eu descubro que ele é pastor, depois eu tenho a grata surpresa de ser o meu pastor, hoje ele é um pai espiritual, um amigo, o meu pastor, um cara que eu oro por ele, eu oro pela família dele, é um cara que tem me ensinado muito, eu sou extremamente grato pela vida dele, pela família dele, e mudou a minha vida. E ali, quando eu aceito Jesus e a minha vida muda, ali eu percebo, falar, agora eu entendi. É como se eu passasse de novo no processo que o livro sugere, mais uma vez. Passei mais uma vez. Eu fiz um processo que eu passei e eu passei nele de novo. Aí eu me aprontei. Só que daí eu olhei para o livro. E o livro apontava para a pessoa, não apontava para Deus. Aí o próprio livro passou pelo processo que ele mesmo sugere. E aí sim a coisa aconteceu. Quando eu achava que tinha a ver comigo, que era eu que tinha escrito, o livro não saiu. Quando eu tive certeza que não tem nada a ver comigo, que foi Deus quem deu, foi Ele quem fez e a obra é para Ele, aí Ele lançou. Ele não é um livro evangélico, mas seguramente é um livro evangelista que aponta para Jesus. E se mudou a minha vida, cara, se alguém ler e mudar a vida de mais alguém... Mudar a vida de uma pessoa já isso, valeu. Cumpriu o propósito. Porque a minha vida Ele mudou. Tomara que Ele possa servir aí a quantas pessoas ousarem ler, tiverem curiosidade de ler. Eu vou ler em dia. Onde encontra? Na Amazon? Na Amazon. Por enquanto está em pré-venda. Ele vai lançar dia 21 de novembro. Vai ser aqui na livraria Travessa do Iguatemi, o primeiro lançamento. Aí vai começar a distribuir para as livrarias, mas por hora tem pré-lançamento na Amazon. Tem pré-venda na Amazon. Entrem lá, pessoal. Despertem. Você sabe que aconteceu uma coisa muito curiosa comigo? Eu acho que Deus... a forma que Deus manifesta na vida da gente é muito louca. Eu sou uma pessoa, um cara que eu tenho muita inspiração. Sim. E as minhas inspirações, muitas das vezes, vêm à noite, na madrugada. Então, assim, de música, de roteiro, as minhas inspirações geralmente vêm de madrugada quando eu tô na cama. Às vezes eu acordo no meio da madrugada com uma ideia na cabeça. Eu tive uma ideia, um projeto que veio para mim, assim, muito legal para ajudar outras pessoas. Isso tem mais ou menos uns 8 anos atrás, mas era uma ideia muito genial, muito genial. E eu acordei, escrevi parte desse projeto e deixei lá e não mexi. Passou alguns meses e eu lembrava, putz, aquilo é legal, vou fazer. Mas na época eu estava gravando muito, correndo muito, não parando de um lado para o outro, aquela vida corrida. E fui abandonando e ficou.
Aí isso já tem uns 8 anos, uns 5 anos atrás, eu chegava pra minha mulher e falava assim, amor, lembra aquela ideia que era maravilhosa? Do que era? Eu lembrava só como se fosse o título, mas eu não lembrava o conteúdo, que estava muito claro. E ela falava assim, não lembro, mas era incrível. E eu, cara, mas eu não lembro, eu tô tentando lembrar que era algo que ia ajudar tanta gente, eu não consigo. E eu já revirei meu computador, procurei tudo e não acho. E não achei mesmo, revirei tudo que você imaginar no meu computador, meu celular, minhas coisas, meus documentos, não achei. E foi embora, né? Eu falei, aí eu até cheguei a comentar alguma vez, falei assim, aquilo foi algo que foi mandado para mim, eu não honrei e foi embora e daqui a pouco vai aparecer na mão de outro. Como já aconteceu algumas vezes, de eu ter uma super ideia, não realizar e daqui a pouco outra pessoa realizar. Faz 3 dias, eu de noite, 1h da manhã, despertei e veio tudo de novo. Eu pego meu celular e tava tudo lá, achei tudo de novo, cara, você acredita? Achei tudo de novo que tinha. Aí eu peguei e falei, agora não. Levantei, fiquei até as 4h30 da manhã desenhando o projeto. É isso. Já cheguei, já falei com o Danilo aqui, que é meu sócio aqui, e falei, cara, eu quero fazer isso aqui pra frente, vamos pra frente, e agora vai sair uma coisa incrível para impactar a vida de outras pessoas. É aquilo, às vezes a gente recebe, não honra, e aí nos é tirado e vai pro próximo. Os planos de Deus, eles vão se concretizar apesar de nós. Ele se alegra a fazer conosco. Só que se a gente não se posiciona, se a gente não dá andamento, ele vai levantar outro. Porque o plano dele vai sair, apesar de nós. Com ou sem a gente. Aí a nossa escolha é, e aí, você vai querer participar do que Deus está fazendo? Exato. Ou você vai querer depois assistir e falar, olha, o que Deus fez. E é muito maravilhoso, né? Quando a gente sabe que é usado e a gente... Acho que quando a gente faz algo pra gente mesmo. Você faz um trabalho seu, você começa a trabalhar, montar uma loja, qualquer coisa, investe tempo, investe dinheiro, investe energia, e depois você começa a vender e prosperar ali, aquele resultado é muito gratificante, é muito maravilhoso. E quando a gente consegue cumprir um propósito que a gente sabe que não é pra gente, eu pelo menos tenho isso, assim, às vezes eu tenho às vezes eu sou usado para através de mim eu consegui mudar a vida de algumas pessoas. Sim. E isso me faz tão bem, é uma conquista tão grande que é mais do que se fosse para mim, sabe? Não, sem dúvida. Cara, tem uma metáfora que o pastor André usou outro dia e faz todo sentido. Cara, uma macieira, ela não se alimenta de maçã. O fruto do que a gente faz, ou do que Deus faz através de nós, não é pra gente. Os talentos que Deus depositou em você, não é para teu consumo, não é para você. É para você transbordar, é para os outros. Então, servir é uma chave poderosa. É você cumprir um propósito. Qual é o teu propósito? Servir. Ajudar. Ver um sorriso no rosto do outro. A gente é treinado. É curioso isso. Na sociedade, a gente é treinado para quê? Para a gente, para fazer para nós, e para que a gente seja independente. Né? Você tem que ser independente, você não pode depender de ninguém. Principalmente para nós, homens. Não, você não pode depender de ninguém. A gente foi criado ouvindo isso. A maior parte de nós, pelo menos. E aí chega o evangelho e fala, não. É para você depender. É para depender de mim, do seu Deus. Vinde a mim todas as coisas, o mais ele fará. Quer dizer, é para viver debaixo de uma dependência de Deus. É para saber que o maior é aquele que serve. Aquele que serve a todos é o maior. Então, começa a ser diferente. Então, a gente é criado de uma forma, pelo menos eu fui assim, e pelo que a gente conversou, você também, muitas das pessoas que estão à nossa volta, que a gente conversa, e de repente a gente percebe que não é por aí. Hoje, aprender a depender de Deus tem transformado a minha vida no mais profundo. No mais profundo. Quando a gente vai realizar algo e a gente sabe que a gente consegue, que é possível, aí não tem a ver com Deus, tem a ver comigo e com você. Agora, quando é impossível, aí Deus está no... O Deus não é o Deus das causas difíceis. As causas difíceis a gente vira e faz. É isso. Eu gosto muito disso quando falo disso. A gente tem que ir para cima. O que é difícil, mas vamos fazer. Agora, e o que é impossível? Aí a gente larga na mão dele. Como eu sei que é de Deus eu estar aqui hoje? Que era impossível para mim.
por si só eu, comigo, com as minhas forças, eu jamais chegaria aqui, ia estar aqui no teu podcast, trocando ideia contigo, batendo papo com você, tendo a honra de estar aqui. Mas Deus fez. E eu estou aqui. Eu estou extremamente grato, extremamente feliz, porque tem a ver com Ele, não tem a ver comigo. Isso é incrível. E a gente se permitir viver nesse lugar, cara, eu me pergunto assim, o quanto de milagre você é capaz de suportar? O quanto de bênção você é capaz de suportar? Está disponível. Basta a gente se posicionar. Para todo mundo, Para né? todo mundo. Para todo mundo. Basta você se posicionar. Basta você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. A palavra diz, me confesse na frente dos homens e eu vou te confessar na frente do meu Pai. Eu vou te falar na frente do meu Pai. Ele vai falar sobre nós, vai interceder por nós. Agora a gente tem que se posicionar. E essa questão do transbordo é muito maravilhoso, né? É incrível. Aconteceu um fato que eu quero até deixar um beijo aqui já para dona Cida, que foi um fato muito legal que aconteceu, isso tem 2 anos. Eu estava voltando de Minas Gerais sozinho, de caminhonete, e eu vi uma senhorinha muito, muito idosa, com um pedaço de lenha assim que dava 2 do tamanho dela, nas costas, assim, na outra mão um machado, andando na beira da rodovia. O pessoal entra no meu Instagram e olha, esse vídeo está lá. Aí aquilo me chamou a atenção, era um dia meio chuvoso, assim, aquilo me chamou a atenção. Aí eu parei a caminhonete e falei assim, ô tia, e resolvi filmar. Eu nunca faço isso. Mas aquele dia eu resolvi filmar. Resolvi fazer um videozinho. Aí fiz um vídeo mostrando ela. Falei, gente, olha essa senhora. Parei a caminhonete e falei, ô tia, o que a senhora tá fazendo com você? Ah, eu vou levar ali pra cozinhar, no fogão a lenha e tal. Aí eu falei assim, não, vou ajudar a senhora. Dei a volta, parei a caminhonete, aí peguei já um monte de madeira, já enchi a caçamba da caminhonete, fui levar pra ela e comecei a conversar com ela, muito simples, né? Era na beira da estrada, em Minas Gerais, perto de Monte Santo de Minas. E fui conversando com ela, e quando desci, assim, onde ela mora, cara, era na beira da estrada, assim, na curva, uma descida, assim, aí um barraco, irmão, de parede, tipo, de lata, de tinta aberta, assim, lata de tinta aberta, com umas lona velha, uns paus, assim, mas barraco mesmo, não tinha banheiro, não tinha energia, não tinha nada. E aí, aquele tanto de cachorro, e, cara, animal é um negócio que pega em mim muito, né? Falei, esse tanto de cachorro que, o pessoal abandona na estrada, eu pego pra cuidar. Uau. E aí eu falei, essa lenha ela é pra fazer comida pros cachorros, que eu pego o resto de comida. Ela tem uma horta maravilhosa. E eu, com baita sítio, não tinha uma horta que ela tinha num terreno, assim, na beira da estrada. E ela pega verdura, leva num carrinho desse, tipo carrinho de lixo mesmo, pra cidade, tipo 5 quilômetros, vende verdura na cidade, pega comida, volta com o resto de comida e faz lá, tipo, uma lavagem pra alimentar os cachorros e os porcos. Cara, tem um monte de porquinho, queria me dar um porquinho assim no vídeo, até engraçado. Não, leva esse leitão, filho. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, como pode, gente, uma pessoa não ter chuveiro nos dias de hoje, né? Aquilo me incomodou tanto e eu tinha gravado. E aí eu falei, eu vou postar isso, que eu vou sentir de postar. Eu falei, vou postar esse negócio porque eu vou ver se eu faço uma vaquinha para conquistar alguma coisa para ela, pra gente, de fato, de repente conseguir ajudar. E postei, cara, esse vídeo deu uma viralizada grande, assim, viralizou muito. E o pessoal lá do Razões para Acreditar, que é um Instagram assim nos amigos, beijo pra Jéssica também, me mandou uma mensagem, vamos fazer uma vaquinha para comprar uma terra para ela? Eu falei, legal pra caramba, tal, vamos fazer. E entrei nesse embalo, tipo, vamos ajudar a senhora, dona Cida. E passou, e a gente fez a vaquinha e deu certo, e levantou dinheiro, comprou uma terrinha para ela, né? Aí na época, como eu postei e deu muita repercussão, começou muita emissora de televisão, muito blogueiro, youtuber, começou a ir lá surfar essa onda da viralização que deu, né? Até o Carlinhos Maia, parceiro, que tipo, compartilhou também, deu um puta up depois que ele compartilhou. Então, eu peguei, fiquei muito feliz quando conseguiu comprar, né, uma terrinha para ela. E aí me ligaram da Globo local, que queriam fazer uma matéria lá com ela, de inauguração da casa, tal, do sítio dela. E me ligaram, aí eu falei, se eu não for, vocês vão cobrir? Não, a gente vai cobrir, mas precisa que você vá, porque você é meio que o embaixador e tal. Mas aí eu falei, Deus, tipo, Deus me usou. Eu só era um fio condutor ali, eu não sou protagonista dessa história.
a protagonista é ela e eu não me sinto bem ganhando like ou glória disso, porque a glória não é minha, a glória é de Deus. Então, cara, eu não vou, porque eu não quero fazer matéria com ninguém para falar disso. O que eu tinha que fazer foi feito, né? E talvez eu fui até taxado como metido, arrogante, sei lá, por não querer participar disso, mas eu não quis participar porque eu não queria ter uma glória que não era minha. Sim. Eu só filmei, usei minha rede social, não fiz nada mais que isso. Enfim, cara, esse fim de semana eu tava passando assim o Instagram, cara, e aí eu vi que ela tem um Instagramzinho que a neta dela fez, e aí eu vi o Instagramzinho dela lá, eu entrei pra ver. Bicho, é um terreno. E aí o sonho dela era juntar os filhos, se eu não me engano, que viviam todos espalhados. E aí cada filho construíram uma casa para ela e cada filho tá construindo uma casa. Então tem várias casinhas assim, uma do lado da outra, cara. Da família dela e a horta ali, e aqueles cachorros ali. Cara, eu fiquei tão feliz. Eu falei, Deus, como... Obrigado por ter sido... usado para esse transbordo, porque eu não fiz nada, eu passei, filmei e postei e tudo aconteceu com as pessoas que compartilharam, doaram, ajudaram, mas o quanto me fez bem ver isso, me deixou mais feliz do que se eu fosse comprar uma coisa para mim. Sei lá, se tivesse comprado uma chácara nova, um negócio para mim, me fez tão bem, e isso é a importância de servir, né? Cara, agora eu fico me perguntando, imagina se você não dá lugar ao Espírito Santo ali, se você não se posiciona, se você não deixa Deus te usar ali. Será que essa senhora conseguiria, a dona Cida conseguiria realizar o sonho de estar com os filhos próximos, as netas poderem fazer uma rede social para ela? É verdade, Deus te usou ali. Agora imagina se você não está posicionado, se você não está atento, se você não se permite ser usado. Você simplesmente passa. Porque quantas e quantas vezes a gente passa em lugares que vê pessoas em situação de socorro e a gente olha pro outro ignora. lado. E às vezes é um nada, né, cara? Às vezes é um nada. Igual pra mim, foi um nada pra mim. Eu filmar, postar, dar uma carona, pegar uma lenha, não é grande coisa, mas o transbordo que vem a partir 20 minutos de ali quando da sua você... vida que mudou a história de uma família. É isso. Isso eu acho... Cara, isso não tem preço. É aquela frase, né? Quem não vive pra servir não serve pra viver, né? É bem isso. São algumas frases clichês que são extremamente verídicas. E tem uma coisa doida, que quanto mais a gente faz, mais a gente recebe de lugares mágicos, de situações são mágicas. Os milagres de Deus. Deus não deve nada para ninguém, irmão. Tudo aquilo que Ele te usou, que você foi boca de Deus, que você foi ação de Deus na vida de alguém, isso vai se restituir de alguma forma. E não é por isso que a gente deve fazer. Porque não há o que a gente possa fazer que necessite de alguma retribuição. Jesus já fez. Uhum. Ele já se entregou lá atrás, há mais de 2000 anos, por nós. Não há o que a gente possa fazer, ainda que a gente se una, todos nós, para retribuir o que ele já fez. Então não se trata do que Deus está fazendo, do que ele ainda vai fazer, mas do que ele já fez. Né? Então o nosso papel como cristão vai lá, a gente vai falar do evangelho, a gente vai falar de Jesus e a gente vai dar espaço para o Espírito Santo usar a nossa vida para abençoar outras pessoas. Eu sempre gostei muito de ajudar. Mas eu não tinha vivido o transbordo. Eu vazava. Eu vazava através das minhas dores, das minhas feridas. E aí é como se o rio passasse por aqui, mas vazasse pelo meu pé. Uhum. Saísse através dos buracos que eu carregava. E com esse tempo, nesses últimos tempos, nesse período caminhando próximo a Jesus e entregando efetivamente a vida a Ele, vivendo para isso, por isso, essas feridas foram sendo alinhavadas. Elas deixaram de ser feridas, elas foram tratadas, elas se tornaram cicatrizes, essas cicatrizes, cada uma delas carrega um testemunho, e hoje, sem vazar, eu consigo transbordar. Eu consigo não estar mais furado, vazando, não, está vazando. E está acontecendo. Deus vem fazendo. E é incrível, isso transforma a vida. Não quando você serve e pode ajudar alguém, não é sobre a transformação que vai ocorrer através da sua vida, mas é também a transformação que acontece na sua vida. Seguramente você se sentir uma pessoa mais feliz, arrisco dizer uma pessoa melhor, por ter
Falaram, cara, eu nunca faço isso, mas do nada eu vou pegar esse celular, vou conversar com essa senhora. E de repente você serviu ali, ajudou, levou ela até em casa, ajudou ela com a lenha, teve a ideia de postar, viralizou, alguns amigos se aproximaram, fez uma vaquinha. Olha quantas peças desse quebra-cabeça foram se montando até você poder, há 3 dias atrás, olhar no Instagram dela e ver que os filhos estão unidos, que ela está feliz, que ela tem uma casa, que os filhos estão construindo as suas casas, através de um celular que você levantou e falou, cara, não faço isso normalmente, mas deixa eu ver aqui, o que está acontecendo? Deixa eu perceber o que está rolando aqui. Então, o quanto vale isso? O quanto te transformou, o quanto fez bem a você olhar, há 3 dias atrás, o que Deus fez na vida da Dona Cida, no início, através da tua vida. Isso não tem preço, irmão. E a mudança acontece. Eu sempre fui um cara muito controlado, assim. Eu saí de uma família muito simples. Então, quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro, assim, eu sempre tomei muito cuidado, sempre fui um cara muito centrado, nunca fui louco e tal. E sempre fui um pouco mão de vaca, vamos falar assim, né? Assim, mas eu sempre tive um coração, eu sempre gostei, nunca de mostrar, mas sempre ajudei, mas não tinha, sempre detestei obrigação, vamos dizer assim, né? Depois dessa fase, cara, que eu comecei a frequentar, a estudar a palavra, eu comecei a ver a importância do dízimo, né? Mas eu falava, nossa, 10% é muito, né? Tipo, então eu peguei, depois eu vou contar uma história muito engraçada que eu nunca contei, que vai viralizar. E aí eu virei e falei assim, quer saber, cara, nada é meu, Deus já tem me mostrado tanto, Deus tem escancarado tanta na minha vida, eu vou virar um dizimista. Desde abril, mais ou menos, eu comecei a separar e eu fiz uma outra conta, tudo que entra eu tiro 10% e boto para essa outra conta. Esse valor eu não dou numa instituição, X ou Y. Eu ajudo na Lagoinha, ajudo na CN, ajudo onde vem. Mas eu falei assim, esse é um dinheiro de Deus, que não é para mim, mas é para a obra de Deus. E o que ele me tocar, eu vou servir. O que tocar meu coração, eu vou servir. Eu tava aqui em Alphaville, cara. Saí daqui, tava até com um amigo, um corretor do lado. Passei e vi um cara ajoelhado no chão, com uma caixa de isopor e umas garrafinhas de água. Uma caixa de isopor que vende semáforo. E eu vi o cara de joelho assim, orando, aquilo me chamou a atenção. Aí eu falei, eu dou a volta. Ele deu a volta perto do Tamboré. Aí ele deu a volta, era um ponto de ônibus, parou. Eu falei, irmão, o que você tá vendendo aí? Aí ele virou e falou assim, tô vendendo água. Eu falei, quanto é? Ele, R$5. Eu falei, dá 2 aí. Aí ele deu 2. Aí eu falei assim, me dá... Você tem Pix? Ele falou, tem. Aí peguei dessa conta, que não é minha, mais, e senti lá no coração de pôr um valor, pus um valor. E mandei, falei, ó, vê se entrou aí o Pix. Quando ele olhou, ele começou a chorar. E aí ele começou a chorar. E ele, obrigado. Eu falei, não precisa agradecer não, tá tudo certo. Ele falou, não, cara. Eu tô agradecendo a Deus porque eu tava orando, porque eu tava pedindo esse valor, que é o valor que eu preciso para pagar 3 meses de aluguel para poder alugar uma casa para eu morar e sair da rua. A hora que ele falou isso, ele falou, não, é esse valor. É os 3 meses adiantado de aluguel que eu preciso dar para a mulher para ela poder me deixar entrar na casa para eu poder sair da rua, porque eu não aguento mais viver na rua. Aí eu olhei pro lado, o cara que tava comigo, o corretor, chorando assim. E aí eu comecei a chorar também, o cara chorando assim. E aí eu falo, Deus, cara, as coisas maravilhosas e mágicas. E só um adendo quando eu tô falando isso. Eu comecei, desde que eu me tornei um dizimista oficial, e vou seguir até o resto da vida, tudo multiplicou. Nunca fez falta nenhuma. Tudo multiplicou. É isso. Todos os números multiplicaram. Todos os números multiplicaram. E aí Deus fala, né, cara? Assim, eu acho que, se eu não me engano, você me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que Deus fala na Bíblia que quando você ajuda os pobres, você está emprestando a Deus. É o único momento que ele... Você dá aos pobres, você empresta a Deus. Então pega essa chave, irmão. Ajuda o pobre. É isso. É isso.
Eu já vi esse senhor no ponto de ônibus aí, perto da entrada do 18 do Forte, ali perto dos Tamborés, se não me engano. Você já viu? Já É passei por ele, já conversei com ele algumas vezes, já comprei os produtos dele. Ele com uma caixinha d'água, assim. E ele diz o seguinte, ele fala, como é que eu posso começar o meu dia querendo vender, querendo conectar com algumas pessoas, se eu não me conectei com meu pai ainda? Eu preciso começar. Aí passa ali, ele está de joelho no ponto de ônibus. Você já viu ele lá? Já vi algumas vezes ele ali. Que legal. Bacana saber. Eu nunca mais vi ele. Faz algum tempo que eu não vejo ele. Eu quero até ver ele de novo para perguntar, deu certo a casa? Você mudou? Tá morando na casa? Como é que tá? Eu quero ter... E olha o detalhe, o cuidado de Deus. Ali, independentemente de quanto tinha ou deixava de ter na tua conta, você poderia ter colocado qualquer valor. Essa é a loucura. Só que você digitou exatamente. Você não digitou bicho. R$10 a mais ou R$10 a menos. Exato. Você digitou exatamente o que o cara estava pedindo. E aí é o que eu falo, a gente tem que deixar ser usado, né? É isso. Sentiu, faça, sentiu, faça, sentiu, faça. Porque a recompensa também vem. A recompensa vem de formas extraordinárias de todos os lados, né? Não, o que tem por trás disso que é incrível é simples. A resposta vai ser fluida da tua boca. Você não fez o que fez esperando para ver o que ia acontecer na tua vida. Você simplesmente fez. Você não pensou nisso. Você foi lá e entregou e fez o que tinha que fazer. Só que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Para sempre ficar claro para mim e para você de quem é a honra, de quem é a glória. É para Ele, por Ele. Ele deixa claro que é Ele que está fazendo. Você não teria como saber. Você não teria como falar. Irmão, eu estou vendo aqui, quanto que custa o aluguel que você quer? Você não teria como saber de nada disso. Não, imagina. Não tinha como saber. Até porque talvez se falasse para mim, eu quero isso, eu já não faço. Então. Quem me pede, eu já não... Eu tenho uma coisa assim, tipo... Porque quando começa a pedir, eu já tenho uma reticência. Eu falo, eu tenho que sentir, tem que... Não é eu, acontece, Deus falando né? contigo. Tipo... Tem uma história também muito legal. Antes de frequentar... antes de ser crente, você já teve outra religião? Frequentou outros lugares? Cara, eu nunca frequentei, eu nunca fui frequente em lugar nenhum. Mas desde criança eu tinha muita sensibilidade, eu tinha visão aberta e numa família que não é evangélica, naturalmente vão te dizer sobre mediunidade, sobre ter que se desenvolver. Então eu frequentei e busquei durante a vida toda um monte de lugar. Sempre busquei preencher. Eu até conto essa história no livro. Eu sempre busquei preencher um vazio. E eu buscava e preenchia e achava que era com uma conquista, que era com um sonho, era com quando eu era criança era com um brinquedo que eu ia querer, depois com um amigo que eu ia fazer quando eu fiquei mais velho, depois com o trabalho que eu teria, ou com quanto dinheiro eu poderia, o que eu poderia comprar. Não. E o vazio sempre voltava, ele nunca foi embora. Ele vai embora quando eu vou até a frente, eu aceito Jesus, e a minha vida muda e esse vazio acaba. Então eu sempre busquei algo que eu encontrei quando eu busquei a Jesus. Ali faz a diferença, ali muda para mim. Entende? Parece então, eu falando. É minha história, bicho. E eu creio que seja a minha, a sua e de mais muita gente que está nos ouvindo nesse momento. Porque, cara, você que está nos ouvindo nesse momento, se você, assim como eu, assim como o Rodrigo, carrega, a gente carregava, mas se você ainda carrega um vazio que você já buscou em todo canto, você já tentou de diversas formas, e você não sabe o que é que preenche, o que que encaixa nesse vazio, eu te digo, é Jesus, irmão. É o Espírito Santo. Dobra teu joelho, busca o Pai, ora. Você vai ver que quando você menos perceber, esse vazio vai ter ido embora e a sua vida vai estar transformada. Esse vazio eu carreguei durante muito tempo mesmo. A maior parte da minha vida. Era mais costume eu viver com esse vazio latente do que me sentir pronto, me sentir preenchido, me sentir inteiro. Só que quando você experimenta, quando você fala, uau, o vazio foi embora, há algo muito além, muito melhor, muito mais incrível do que aquilo que eu tinha imaginado um dia, ou do que tinha pensado um dia. E não se engane você que está nos ouvindo agora, não é que tudo ficou fácil, não, pelo contrário. No primeiro momento,
tudo ficou mais difícil. Tudo ficou mais complicado. Muita coisa se intensificou, que é o que a gente estava comentando de bastidor sobre restauração. Restaurar não é... Quando você vai restaurar uma casa, você não vai passar uma tinta na parede, você não vai limpar um móvel. Não, não. Você vai fazer de novo, você vai pegar tudo que tem, e você vai voltar ao status quo, você vai voltar ao início, você vai voltar à essência, à pureza, e você faz de novo. E a restauração, muitas vezes, o caminho ele é árduo. O deserto não é um lugar agradável, mas seguramente é um lugar de aprendizagem. É um lugar de passagem, não é morada, não é para você morar no deserto, mas quando você estiver nele, agradeça, porque ali você vai aprender coisas poderosas. Ali Deus está te forjando para um próximo nível, para um próximo patamar. E também, não se engane, quando você chegar num próximo patamar, o seu nível de desafio sobe junto. E vamos que vamos. Assim, é sobre isso. Eu tinha essa questão do vazio foi muito forte para mim. Porque eu sempre busquei algo também. Sempre busquei algo. Então, é o que você falou, a gente vai amadurecendo, é um brinquedo, depois é um trabalho, depois é um bem material, depois é uma namorada, depois é um sucesso. E eu cheguei num ponto ápice da minha vida que eu conseguia ter tudo que qualquer jovem da minha idade queria ter, que era assim, morava na frente da praia, no apartamento, fazia novela das 9 na Globo, sucesso pra caramba com as mulheres, tinha um carro do ano, tinha uma visibilidade de pegar quem queria, tinha tudo assim, vamos dizer, dinheiro para fazer o que queria e onde queria. E cara, foi minha pior época. O vazio aumenta nesse momento. Foi a minha pior época. E eu cheguei muito próximo do suicídio algumas vezes. Algumas vezes eu cheguei muito próximo. Eu já cheguei uma vez colocar 290 aqui na Bandeirantes aqui, tirar o cinto que eu queria bater no pontilhão de Viracopos ali, que eu queria acabar, mas não era fugir. Porque quando a gente fala de suicídio, as pessoas falam, tá querendo fugir de alguma coisa. Cara, eu tava tipo assim, eu tinha tudo que eu queria. Mas eu queria ir embora. Queria ir embora, voltar para casa, era a minha ideia. E eu falava, voltar para casa? Como assim voltar para casa? Mas é injusto, porque eu sempre tive uma fé muito grande. É injusto eu querer, no momento que eu tenho tudo que eu sempre pedi de joelhos, eu quero ir embora, nada mais faz sentido. Então eu busquei muito também. E busquei no espiritismo, na Umbanda, budismo, já fui todo lugar, já estudei de tudo para ver onde eu me encaixava, né? Para ver onde eu me encaixava. O que fazia sentido. E eu super respeito todas as religiões, né? Eu acho que cada um se encontra ali, desde que... Eu falo assim, qual que é o adjetivo do seu Deus? É amor, amor ao próximo, paz, união, é caridade? Esse é seu Deus? Então é o meu Deus também. Eu penso assim, né? E teve uma situação, cara, que foi muito doida. Eu frequentei algum tempo um centro lá em Franca, de Umbanda, de um senhorzinho que naquele momento eu ia e me fazia bem naquele momento. Mas depois fui embora para o Rio de Janeiro, nunca mais voltei. E aí uma pessoa que eu gosto muito, de Franca, que é onde eu cresci, me ligou um dia e falei, encontrei o senhor lá do centro, mandou um abraço para você. Eu falei, pô, se vê ele manda outro e tal. Aí eu tenho vontade de ir lá, mas eu tenho medo. Porque o Umbanda tem essa coisa, né? Aí eu falei, ela vai um dia comigo? Eu falei, o dia que eu estiver em Franca eu vou contigo, até quero ver ele. Foi um senhor que me ajudou no momento que eu precisei. Aí estive em Franca, fui com essa pessoa que eu gosto muito lá. Cara, a hora que a gente entrou no negócio, você senta, geralmente assim na Umbanda você senta, aí tem lá os cantos, né, os pontos lá, que desce, os preto velho e tal. A hora que começou a cantar, as pessoas que estavam comigo começou a se rebater, não sei o quê. Aí o senhor pegou a mão dela, levou a senhora, que ele entrou, cara, baixou um treco lá, assustador. E, tipo assim, foi no senhorzinho, assim, no pescoço. Eu já dei aula de jiu-jitsu, pra você ter noção. E eu pulei em cima, era uma mulher. Pulei em cima dessa mulher, segurei o joelho na barriga, tentei travar ela e eu não conseguia, cara. E que outra voz, um trem assim, foi cena de terror, filme de terror. Aí ele virou e falou assim, acho bom levar ela numa igreja também, então... Aí passou. Ela não aceitava que isso tinha acontecido. Não, isso não aconteceu, ela não lembrava de nada. Você tá doido? Isso não aconteceu, muito cético, muito estudiosa. Não aconteceu. Falei, tá bom, né? E a gente é muito próximo.
Aí ela começou a frequentar depois um centro kardecista e foi, que tem mediunidade, essas coisas, a gente não falou mais nisso. Nesse passado recente agora, eu comecei a conversar com ela um dia e comecei a falar da Bíblia, porque eu tô lendo a Bíblia, estudando. Sim. E porque antes eu li a Bíblia assim, eu acho que todo mundo que tá assistindo já fez isso. Aí começa a ler, do dia. Aí, tipo, não entende, é duro, não sei o que quer dizer, não consigo entender. Aí eu já tinha lido o Evangelho de João, que tinha me prendido a história de Jesus, mas era isso. Agora eu falei, não, vou começar de Gênesis, do primeiro, igual esse livro seu eu vou ler. Começo da primeira página, vou lendo, entendendo tudo. Comecei a ler e comecei a ficar maravilhado pelo livro, apaixonado. E a gente fica com vontade de falar. Sem dúvida. A gente fica com vontade. Hoje eu entendo aqueles crentes chato que toca a campanha da gente cedo. Porque a gente quer falar, né? Às vezes fala, cara, eu quero que você sente o que eu tô sentindo. É isso. E a gente até, às vezes, tem que tomar um pouco de cuidado para não invadir o outro espaço. E eu comecei a conversar com essa mesma pessoa. Isso já tem... isso tem 8 anos, 9 anos que aconteceu isso, se não mais. Nunca mais falamos sobre o assunto. E eu comecei a falar da Bíblia. Falei, já li a Bíblia, não sei o quê. Eu falei, cara, mas é incrível, tal. Ah, não, é um livro normal, escrito por homem. Eu falei, não é. No momento, começa a ler, começa a orar antes de ler a Bíblia, e pede para Deus, você vai ver que ele vai falar com você. Isso é inclinação sua, não sei o quê. E aí eu comecei, falei, não, faz um teste. Uma hora que você estiver no momento mal, triste, faz só esse teste que eu tô te falando. Ora para Deus e abre a Bíblia. Aí ela, não vou fazer isso, para. Aí eu percebi que ela se incomodou de eu falar isso. Aí eu percebi, eu falei, opa, incomodou. Ou ela, ou quem tá com ela, incomodou. Eu vi que começou a gerar não falei mais nada, não toquei no assunto. Estou eu aqui na Semana Profética. Essa semana foi foda. E eu comecei a orar por outras pessoas. Eu não orava por outras pessoas. Eu orava por minha mãe, meu pai, minha mulher, as pessoas próximas, né? Eu comecei a orar para outras pessoas, assim, que vinha na minha cabeça, eu começava a orar. E essa pessoa veio, eu comecei a orar muito por ela. E aí teve um dia que eu vim num culto aqui, num domingo, do André Fernandes, e senti de mandar o link. Eu sempre mando o link para minha mãe, ao vivo. Então eu chego, já mando o link para minha mãe, que minha mãe adora. Aí eu mandei o link para minha mãe, e peguei e mandei para essa pessoa o link. E não falei nenhuma palavra, só encaminhei o link. Bicho. E a gente sempre sai daqui e vai jantar. E aí eu saí, fui jantar. A hora que eu peguei meu celular, já era mais tarde, um áudio dela gritando e chorando. Quem que é esse cara? O que aconteceu hoje? Não sei o que, meu Deus, eu nunca senti isso na vida, E me mandou um vídeo das câmeras de segurança dela. Eu vou te mostrar depois. Ela na frente da televisão, gritando, chorando, assim, ó. Chorando. E aquilo aí, depois eu fui dormir bem, que é mais uma vez que a gente está falando. É sobre isso, cara. A gente tem que transbordar, a gente tem que... Não dá para parar em nós. Não pode. Não dá para parar em nós. Eu que já fui em outros lugares e tudo mais, hoje, na minha cabeça, nenhum dos lugares que eu frequentei faz sentido. Uhum. Contudo, é se Deus me levou para conhecer esses lugares, é para que eu tenha autoridade em algum momento para falar do meu Deus, do que eu vivo hoje. Uhum. Entende? É que você fala da igreja evangélica porque você nunca foi. Não, eu fui. É porque você nunca... Eu fui também. Eu posso dizer, eu já fui. Também, eu já fui lá. Sou rodado. Então é diferente. Quando você realmente se permite ser encontrado por Jesus, você aceita publicamente Jesus, porque não adianta você falar, não, tá bom, aceitei Jesus. Aceitar baixo. Não. A palavra garante que tem que ser publicamente. Você reconhece publicamente e aí você vai ser reconhecido lá nos céus. Cara, isso muda a tua vida. Isso muda a tua vida de um jeito... Você começa a estar mais aberto. Curiosamente, no capítulo 3, aí é sinais. Você começa a ficar mais aberto para enxergar os sinais. Deus manda sinais o tempo todo. Eu vou te dar um exemplo. No dia da minha conversão, eu fui lá, estava ali, e teve uma palavra, a pregação toda. E eu sempre fui um cara a regra do lugar é essa, eu vou estar aqui. E eu estava ali, e o pastor falou, agora feche seus olhos, fechei meus olhos, e faz a oração comigo. E eu fiz a oração,
E aí ele pergunta. Eu não sabia que existia isso, não sabia que era assim. Eu sei. Aí ele pegou e falou, se você fez essa oração pela primeira vez, levanta a tua mão. Eu, aconteceu comigo também. Levantei a mão. Só que quando eu levanto a mão e abro os meus olhos, eu olho para minha esposa e a bichinha tá inchada de chorar com a mão levantada. E pasme, quando ela abriu os olhos, ela teve a mesma visão que eu. Ela viu o esposo dela, inchado de chorar, de mão levantada. Quando ele fala, vem até aqui à frente, um olhou para o outro, eu dei a mão para ela, a gente foi o primeiro casal a entrar, a você tá ali na frente. Uhum. E curiosamente, quando a gente está ali, o ministro de louvor olha, ele olhou para a gente assim, e ele começou a cantar um louvor. Curiosamente, é um louvor que eu já usava nos meus treinamentos. Eu fazia treinamentos e naquele momento, já há algum tempo, eu usava alguns louvores. E esse louvor, que é Uma Nova História, do Fernandinho, Uma nova história Deus tem. Quando eu tô ali e levanto a mão, é isso que o cara fala. Uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo. E eu já usava, eu falei, uau, eu conheço, eu tô aqui, bacana. Tudo. Eu falei, fez todo sentido. A gente vem aqui na frente, olha, eu tô arrepiado de contar. A gente vem aqui na frente, a gente aceita Jesus e a gente vai ter uma nova história. Eu falei, genial. Aí eu voltei na igreja. Aí eu vi, e aí todo mundo batendo palma, viu o pessoal levantando a mão. Eu falei, os caras levantaram a mão. E eu ali já tava um conhecer, né? Já tava ali, já tinha levantado a mão. Aí os caras levantaram a mão e foram lá na frente. E aí quando começou a música, era outra música. Aí eu falei, top, acho que só na quinta-feira que é a queda. Aí foi de novo, e aí foi o pessoal na frente e foi outra música. E aí, irmão, esse louvor nunca mais tocou na igreja. Só quando o Fernandinho foi lá e ele mesmo cantou. Uhum. E é um louvor que eu já usava, que era familiar para mim, que eu já conhecia. E foi exatamente quando eu fui lá na frente. Então, se isso não é um sinal de Deus, sendo ele falando, filho, é aqui, né? Que é para você estar mesmo, é esse o teu lugar. Então, se a gente estiver atento, se a gente não estiver ansioso, depressivo, se a gente estiver presente, estiver onde a gente tem que estar, a gente vai perceber Deus falando com a gente. Não é que Deus não está falando, somos nós que não estamos ouvindo. Agora, aonde é que você está posicionado? O quão presente você está para ouvir o teu pai falando? Isso muda tudo. Isso muda o game, isso muda a tua vida, isso te leva para lugares que você nunca imaginou, isso abre portas que você... Cara, hoje eu tenho a honra de servir algumas mesas, às vezes de participar de algumas mesas, que eu não tenho nem roupa para ir, irmão. Não tenho nem roupa para estar no lugar daquele. Uhum. E eu estou ali servindo e conectando com pessoas e falando de Jesus, e independentemente de quão grandes aos olhos da sociedade são as pessoas que estão em volta da mesa, tem um nome sobre todo nome que está em cima da mesa. É sobre Jesus, é sobre ele. Não tem ninguém falando do que eu fiz, do que o outro fez, que eu... Não. O que mais Jesus tem para fazer? O que mais ele está fazendo? É para ouvir sobre ele. Eu vi grandes homens da nação rendidos. Eu tenho a honra de servir na Lagoinha, eu sirvo ali recebendo os convidados e tudo mais. Eu vi grandes homens da nação de joelhos ali, chorando, no mesmo solo, o mesmo choro de uma pessoa, entre aspas, com amor às minhas palavras, anônima nas redes sociais e tudo mais. Estava chorando no mesmo lugar, no mesmo chão, na mesma altura. Ninguém é mais que ninguém ali, irmão. Não. Jesus Só tenho. E nós, todos juntos. Isso não tem preço, é incrível. Não tem, é incrível. Para mim, é um dos momentos que eu mais... Você falou do final. Essa aqui eu também não sabia, né? Mas a gente também não pode falar aqui muito para não estragar a surpresa para quem vai conhecer. Vai fazer. Mas quando eu tô hoje, quando eu tô ali, é um dos melhores momentos. É o momento. Tudo foi feito para aquele momento. Eu ver as pessoas, é um dos melhores momentos. Não, irmão, o dia que você for na igreja e não se emocionar e não sentir a presença de Deus nesse momento, ali, começa a se questionar, porque tem alguma coisa que não está no lugar. Não faz sentido você não vibrar, você não celebrar genuinamente com o que está acontecendo. Meu primeiro contato mais com o evangelho foi muito doido. Porque eu tive tudo que eu falei, depressão, pânico, essa questão do suicídio. E eu fazia novela na Globo, uma atrás da outra. Então acabava uma, começava a outra. E a Record me convidaram algumas vezes para fazer novelas bíblicas. E eu falava, nem ferrando, cafona pra caramba, vou fazer as novelas de jeito nenhum.
E até o dia que eu tava nessa fase, mal, eu tava nos Estados Unidos, passei mal pra caramba, fiquei doente lá. Fiquei doente lá, não sabia a causa, se era sinusite, o que era que tava me dando febre. Aí eu saio um dia com a minha mulher, encontro uma pessoa, começo a passar mal de novo, eu penso, é espiritual. Vou procurar um centro para tomar um passe, um kardecista. Isso foi 2017. Aí eu pego, jogo no Google, Centro Espírita Kardecista, aparece um endereço, eu coloco no Waze e vou, não falo nada para minha mulher que está no carro comigo. Chego no lugar, é um mall, uma portinha, bato na porta, abre minha mulher e fala, o que é o Centro Espírita? Ela, não, que tá aqui no Google, que é um Centro Espírita, não, aqui é um escritório de uma igreja batista. Falei, mas era Centro Espírita agora? Não, sempre foi. Falei, como? Tá aqui, ó, no Google. Aí me sai um homem, que era o pastor, que eu tenho um telefone dele, mas não lembro o nome dele agora. Ele fala, tudo bem, o que houve? Eu tava com muita dor de cabeça, eu tava com a mão assim, né? Eu falei, cara, tá acontecendo, querendo tomar um passe no Centro Espírita. Ele falou, cara, não é, mas se quiser eu oro por você. Você aceita? Eu falei, aceito. Aí entrei, era o escritório, na sala dele, a mesa e tal. Começou a orar, eu comecei a sentir assim, saindo aquela dor. Foi assim, saindo, foi bem mágico. E aí eu volto, aconteceu algo mágico ali. Aquilo na cabeça. Aí quando eu tô saindo, ele fala, você já leu a Bíblia? Eu falei, cara, já li assim, de abrir, fechar, mas nada... Ele falou assim, vou te dar uma Bíblia de presente, você vai abrir o Evangelho de João e ler o Evangelho de João. 3 páginas. Se você não gostar, você pega essa Bíblia e doa para alguém na rua. Se você gostar, você continua. Tá bom? Eu falei, tá bom. Não me pediu dinheiro, não me pediu pra ir no culto, não me pediu nada, absolutamente nada. O cara não sabia quem era eu, não pediu nada. Me deu a Bíblia. Saí bem pra caramba, fora que fui, diverti o dia todo, à noite pego, começo a ler o Evangelho de João. Me prendo na história de Evangelho de João. E gosto da história de Jesus, é maravilhoso. Comecei a aprender como uma história. Então a história, igual eu tô lendo um livro seu de história, muito interessante. Volto pro Brasil, leio a passagem de Lázaro, né? Já tinha lido inteiro João, comecei a ler Lucas. E aí eu fui tomar banho, mas normal. Era silêncio para mim. Era só silêncio. É um livro de história. Ali no banheiro eu começo a falar assim, cara, tomando banho. Queria tanto acreditar que isso aqui fosse verdade. Queria tanto acreditar que esse cara é Jesus. Eu acredito em Jesus, sempre acreditei em Jesus. Como um grande líder, como um cara além do seu tempo, como um cara revolucionário. Mas eu não consigo acreditar que Jesus é Deus, que é Deus vindo em forma humana, que Jesus é um cara que vai lá no túmulo e levanta um cara que morreu há 3 dias. Eu não consigo acreditar. Me dá uma prova que você existe dessa forma. Me dá uma prova que isso é real, que eu quero, mas eu não consigo. Vou dormir, beleza, não falei nada. Era um questionamento normal, assim, né? Eu quero acreditar nisso, mas não consigo. Cara, passou ali, eu acho que 1, 2 dias de manhã, toca meu telefone, privado, geralmente a Globo liga como privado. Tinha uma novela que eu tava pra fazer, que ia entrar, me liga. Ô Rodrigo, tudo bom? Fernando Rancoleta, diretor da Record, de elenco. Aí, ô Rancoleta, tudo bem? A gente já se falava há algum tempo, porque ele já tinha me feito outros convites. Como é que você tá? Eu falei, tô bem e tal, tô aqui, eu tava aqui em São Paulo. Tô aqui em São Paulo. Ele, como é que tá o trabalho? Cara, acho que eu vou fazer uma próxima novela. E como eu sempre engatilhava, ele falou, cara, eu sei que você não quer, mas deixa eu te falar. A gente vai fazer uma novela que é sobre Jesus, é a história de Jesus. E tem um personagem que é o Simão Zelote, que é do grupo Zelotes, que é um grupo rebelde. É um cara de um grupo rebelde, violento, que não acredita em nada, mas ele conhece Jesus. Quando ele conhece Jesus, ele começa a seguir e se torna um dos 12 apóstolos. Um apóstolo muito fervoroso e tal. E eu tenho que te convidar para esse personagem. Aí eu, caramba, não é possível, né? Aí eu tava no telefone assim, não, Fernando, então tá, né? Faz o seguinte, me dá meia horinha. Aí desliguei o telefone e falei, não é possível que você tá falando comigo desse jeito, não, né? Falei, não é possível. Aí peguei, liguei para uma pessoa, falei, tá acontecendo isso, da Globo, né?
Aí ele virou e falou assim, eu acho que você precisa fazer isso. Você precisa. Faz essa novela. Se quiser, depois a gente te chama de volta, te puxa, mas faz esse trabalho. Era uma série até então, Jesus. Aí liguei pro Rancoleta. Rancoleta, vou fazer. Nem discuti salário, pra você ter noção. Falei, vou fazer. Quero fazer. Aí cheguei e fiz a novela inteira. Todo o texto que era do personagem Jesus, que quem fez é o Dudu Azevedo, era texto que tinha que ser 100% que estava escrito na Bíblia. As palavras de Jesus. E todo o texto meu, do meu personagem, dos outros apóstolos, mestre, por que isso, por que aquilo, o autor criava. Eu fiquei 1 ano, ô Zanella, o Rodrigo perguntando pro personagem de Jesus, não era o meu personagem, vinha no texto as coisas que eu tinha dúvida. E o personagem do Dudu Azevedo, que era Jesus, me respondia. Nisso eu fico muito amigo do consultor bíblico da novela, que era o Miguel, que é um bispo da Universal, mas ninguém sabia que ele era bispo, porque ele é um cara novo, igual eu, a gente corria junto na praia, ele não queria falar que ele era bispo da Universal, porque para as pessoas não olharem ele diferente dentro do elenco, descobri bem depois, mas eu me torno muito curioso com a Bíblia até então e começo, o que é isso, o que é aquilo, me fala disso, me fala daquilo, e ele morava perto de mim, então a gente começou a ir todo dia para gravação junto, porque toda cena de Jesus ele tinha que estar, e a maioria das cenas de Jesus eu gravava junto, então a gente começou a ir voltar da gravação e falar muito, e ele tirar muitas dúvidas. Esse Miguel é um cara assim, extraordinário. Ele mora em Israel, lê a Bíblia em hebraico, grego, assim, super estudioso novo. Um grande amigo meu. E começo a frequentar a Universal com ele. E, cara, foi muito incrível. Eu fiquei o período inteiro da novela frequentando a Universal e foi muito legal, gostei muito da Universal. Eu tinha muito preconceito com o Edir Macedo, com a Universal, com essa questão financeira. Quebrou todos os meus preconceitos que eu tinha, porque eu comecei a enxergar, a entender o mecanismo e foi incrível. Mas até então, eu tava sujo. Sujo que eu digo, assim, o odre tava velho. Na Bíblia fala, né? Nos coloca vinho novo em odre velho. Não aguenta, não. Eu tava um odre velho, que assim, eu ainda bebia muito, eu fumava maconha, eu saía muito, eu tava ali na igreja, mas com um pé lá e um pé aqui, né? Um pé lá e um pé cá. Um pé lá e pé cá e vivendo o mundo. Logo depois, acaba a novela, eu vou pro... E ali eu tive a primeira experiência com o dízimo que eu falei no início, que foi muito curioso, cara. E é muito engraçado essa história aí, que eu nunca contei ela, mas... Eu tava fazendo novela e o Edir Macedo mandou uma mensagem que queria conhecer alguns atores, né? Convidou alguns atores para ir conhecer o Templo de Salomão. E eu fui no Templo de Salomão, conheci, é incrível ali, né? Não sei se você já teve a oportunidade, mas... Eu nunca entrei, já passei por fora algumas vezes, eu nunca entrei. Maravilhoso lá, tem um lugar que tem um cinema, tem a história, desde Abraão, assim, tem um tour, é muito incrível, aquelas oliveiras que ele traz de Israel de não sei quantos anos. E aí eu assisto o culto, cara, e eu nunca dei dízimo, né? E eu assisto o culto, e o culto rolando, e a hora que começa a pedir o dízimo, entrou na minha cabeça uma paranoia. E entrou na minha cabeça uma paranoia, eu falei, nossa, eu sou funcionário do cara. Ele sabe quanto que eu ganho. Vai que isso é um teste. Vai que isso é um teste. Cara, nada a ver. Mas eu entrei nessa paranoia, bicho. E eu entrei nessa paranoia e eu falei, nossa, eu sou funcionário. Ele sabe, se ele quiser saber quanto que eu ganho, ele sabe. Mas caramba, 10%, rapaz. Era muito dinheiro, né? Falei, mas não posso. E depois a gente ia almoçar. E eu falei, nossa, e eu fiquei, aí vem os envelopinhos lá. Aí na época não tinha aproximação, e a mulher fala, chega assim. Aí eu falei, não, se tô cartão, não, tem maquininha, né? Eu falei, tá. Aí eu paguei o dízimo. Mas assim, com o coração totalmente fechado. Paguei na minha paranoia de que o cara era meu patrão e ele tava me testando. Entrei nesse surto, né? Que é uma bobagem. E tava um ator do meu lado, cara. Eu não vou falar o nome dele, mas é muito engraçado. Aí passa o tempo, a gente sobe lá, vai almoçar, aquele clima. Aí esse ator vira e fala assim,
Que ele é muito engraçado. Ele fala assim, deixa eu te falar. Na hora do dízimo, tem um envelopinho lá com uns papelzinhos sem nada de dinheiro. É meu, viu? É porque eu fiquei com vergonha que eu vi todo mundo passando. E eu puta que pariu. E eu larguei uma grana, né? Tipo... E eu larguei uma grana ali, cara. E eu falei, não é possível, né? E fiquei com o coração fechado. E aí eu entendi. Aí ali eu entendi o propósito do dízimo para casa, as obras que eles fazem. E não existia absolutamente nada disso. Foi uma paranoia minha que eu tive naquele momento. E nunca mais dei dízimo para nenhuma igreja. Ajudo, mas... E aí eu volto anos depois. Isso foi em 2018. Em 2024, volto eu lendo, estudando e começando a entender a estrutura e a importância de eu retribuir o que me é dado. E começo a ser um dizimista de verdade, mas antes disso, eu tenho um encontro que eu não tive. Por isso que eu falei no início da entrevista. Eu sou um cara difícil para Deus. Tipo, vai e volta, porque... Cara, o cara me botou uma novela. Eu acho que quando eu chegar lá, Jesus vai falar assim, mano, qual é que eu larguei mão de você, velho? Porque, porra, eu te botei pra fazer uma novela. Fiquei um ano falando que você, através do personagem, que mais que você queria, né? Mas eu queria o sentimento, eu queria o buraco, que ainda não preenchia. Vinha o conhecimento, mas ainda não vinha. E aí passa tudo. Quando eu me rasgo, de verdade, irmão, que eu boto o joelho no chão sozinho e me rasgo, e falo tudo de podre que eu já fiz, tudo que eu considero errado, tudo que não é ético, vamos dizer assim. E eu tô falando parece que eu sou um assassino, estuprador, né? Mas assim, que pra mim é muito, que eu sou um cara muito certinho, eu sempre fui muito certinho. Então qualquer mijada fora do pinico, pra mim é muito pesado. Eu fico com isso na cabeça. Mas quando eu me entrego e eu falo do meu egoísmo, eu falo da minha ganância, eu falo de tudo que eu tinha, começo a me rasgar, num bom momento até, mas num péssimo momento pessoalmente, que é pós-pandemia, né? E aí Deus começa a falar comigo. E aí começa a falar comigo de uma forma, bicho, mágica. E aí eu começo a viver coisas sobrenaturais. É isso. E as coisas mágicas começam a acontecer. E aí eu começo a afundar, porque eu tenho déficit de atenção. E a gente tem... Aí eu entro no hiperfoco nessa palavra, e aí a vida começa a mudar, cara. E o mais louco de tudo é mudar a minha volta. Sim. É mudar os lugares... Começa a mudar a partir de você. Os lugares que eu orei... Porque eu nunca deixei de orar. Nunca. Eu sempre fui um cara que orei bastante. Mas eu começo a mudar, assim... Muitas coisas das quais eu fiquei anos orando começam a ter um efeito claro, perto, assim. No dia a dia, cara, começa a acontecer cada coisa que eu falo. A última foi agora, 2 semanas. Eu tenho uma mulher que trabalha comigo, a dona Edna, que eu amo, trabalha muitos anos comigo, cuida de mim, igual a mãe. E ela tem um problema que, assim, ela já parou de trabalhar comigo por conta desse problema. Depois voltou. Que é um problema de... A véia gosta de uma cachaça. Ela mora comigo, né? Gosta de uma cachaça. Isso já virou um problema muito sério. Parou de trabalhar, depois voltou. Em casa não bebe mais, mas assim... Trabalha, ela cuida de mim igual mãe. Mas sábado ela vai pro forró e chanela na cachaça e volta, assim... Volta virada no giraia, né? E eu nunca... Só que aí ela entendeu os meus limites, eu entendi os dela, cada um tem sua vida. Ela não bebe, chapa o coco do jeito dela. E beleza, né? Não tá me atrapalhando mais, não posso interferir. E eu, nessa fase muito assim, e eu gosto de tomar uma também que eu parei, não consigo mais beber. Não consigo. Eu bebo, enfim. Eu tô assim, um amigo meu fala, cara, nada a ver, que também é outro cachaceiro igual eu, da minha turma, né? Que é só cachaceiro. Vira e fala, bichão, vou ficar 40 dias sem beber. E ele fica 40 dias sem beber por outro propósito dele lá, porque foi lá, tá quase morrendo no médico, o médico pediu pra ele parar. E ele volta e a gente começa a falar muito de Deus, de Jesus, da Bíblia. E a gente, os nossos rolês que a gente toda semana tá junto, sempre bebia
um barril de Heineken, já vira assim uma taça de vinho, uma garrafa de vinho, refrigerante, não parou, perdeu o sentido, perdeu aquele tônus. E aí eu vejo assim mudanças nos meus pais, mudança na minha irmã, mudança no casamento, mudança nos funcionários, mudança nos colaboradores, mudança nos amigos, e sem eu forçar. Sim. Cara, 2 semanas eu chego lá, tô sentado lá, tinha alguns outros amigos, ela me chega, vira pra mim, eu nunca falei, dona Edna, para de beber, falei lá atrás. Ela falou assim, ó, o bebê não tá me fazendo mais graça não, parei de beber. E parou de beber, a véia do nada também. O do nada de Deus leva tempo para ser construído. Leva tempo, mas né? assim, cara... Mas é bacana isso, porque assim, eu já vi algumas pessoas conversando e percebendo mudanças em mim e falar, cara, mas eu não estou pronto para esse momento, eu quero aproveitar a vida mais, aí depois, quem sabe. As pessoas têm a falsa ideia de que eu preciso melhorar para daí aceitar Jesus. Não, não, não. Jesus te aceita do jeito que você está. Uhum. Só que a partir do momento que você está com ele, é impossível você continuar igual. Naturalmente vai mudar. Naturalmente a coisa vai se colocar no lugar sem que você faça um esforço. Fala assim, eu nunca vou conseguir fazer tal coisa. Mas isso aí, quando você menos espera, já não está mais fazendo. As coisas vão mudando. E é natural, um processo natural. E arrisco dizer que é um processo até muitas vezes sem dor. Não é que, meu Deus, eu gostava tanto de beber, agora não posso, porque agora eu virei crente. Não, não, irmão. Até porque não proíbe, né? Até porque a palavra diz que o pecado é embriaguez. É. Ela não diz que o pecado é você beber ou não. E naturalmente vai deixando de fazer sentido. Uhum. Aí você não começa. Aí você frequentava alguns lugares que de repente você fala, nada a ver, acho que eu não quero mais ir. Né? E aí a coisa vai mudando e você, mas eu não sei. E aí muda de novo. Quer dizer, o que vai mudando naturalmente. Você não precisa fazer um esforço para mudar. Naturalmente, aonde Jesus entra, onde o Espírito Santo está, muita coisa não se permite ficar mais. A coisa naturalmente vai embora. E sem forçar. Sem forçar. Falou, começa a simplesmente deixar de fazer sentido. Quando você percebe, você fala, por que eu estou fazendo isso aqui mesmo? Qual que é a ideia disso aqui? Tipo assim, não. Porque eu ainda fiquei num tempo na obrigação, sabia? Na obrigação, tipo assim, de encontrar os amigos e vamos beber um uísque. Sim. Só que bebendo, cara, fazendo mal, não tá massa, não tá legal, tá Se esquisito. o ticket para uma amizade é você precisar passar por cima de um valor seu, reveja a amizade. Simplesmente não faz sentido. Os amigos são os mesmos, as pessoas são as mesmas. Só que o bagulho que é mais louco é assim... Você não é mais o mesmo. Mas o mais louco é assim, os meus amigos cachaceiros começaram a mudar. Sem dúvida. Os meus amigos cachaceiros. Eu tô com um bandido aqui, ó, do lado, inclusive, ali, ó. Mais bandido de todos eles, no sentido de cachaça. Não, parou de fumar. Eu parei quando parou tudo uma vez. É isso. Não, as coisas passam a deixar de fazer sentido. Você começa a olhar para uma pessoa que tem a tua amizade, que é teu amigo, que você gosta da pessoa, e você começa a perceber as diferenças e o que Jesus está fazendo na vida dele, você fala, cara, por que não na minha vida? Naturalmente as coisas vão acontecendo quando você percebe coisas que eram regras, eram necessidades, primeiro elas vão se tornando supérfluas, depois elas deixam de ter sentido. Chega um momento que você fala, não, cara, isso aqui não é legal, não é bacana fazer isso aqui, não, vamos fazer outra coisa, não é bacana. E é natural. É natural. Esse caboclinho que tá aqui, chega aqui, Thales, vem cá. Se você sentir vontade, você pode falar, mas chega aqui do meu lado, rapidinho. Ele nunca apareceu, a gente é amigo há muitos anos. O apelido dele é Catuaba, pra você ter noção. É isso. É o Thales. Baixa um pouco aqui pra você entrar ali no casamento. E ele, levei ele comigo, né? Ele tem uma história também aí. A gente passou levei ele um dia lá, e ele bateu forte, né? E foi um dia que tava falando muito dos 40 dias do deserto e tudo mais. Eu sou muito viciado em chocolate. Muito. Nunca, graças a Deus, nunca viciei em droga, nada, mas chocolate eu rebento. E eu falei assim, vou ficar 40 dias sem comer açúcar. Zero açúcar. Não só chocolate, açúcar. E aí ele virou do nada e falou assim, vou ficar 40 dias sem pitapaeiro.
Que também parecia uma entidade maligna. Não, Tanto que fumava, velho. Toda hora. Era assim, um atrás do outro. Era um negócio assim, assustador de ver. Parou. Depois, passou os 40 dias já, né? Não quero nem saber mais. E o tanto tem mudado sua vida também? Pra caramba. Cê... E assim, a conexão dele eu parando, né? Com bebida também, que tava me fazendo muito mal. Eu acho que isso tem a ver também. Claro. Não só o Deus dele também, mas assim, a conexão, né? Vai tudo se envolvendo ali. Começou a a gente ler tá a parando Bíblia. tudo. Estudar. Já estamos lendo a Bíblia junto, é o tal da conexão, né? E Deus vai fazendo isso, a parte cara. dele. É o Espírito Santo que convence. E ele convence através da nossa vida também. Eu não preciso ficar aqui falando, não, cara, você tem que ir na igreja. Bora, vamos aceitar Jesus. Não, vem cá. Vem cá. Não sou eu. É o Espírito Santo. E quando você começa a ver o agir do Espírito Santo na minha vida, isso é o maior convite. Fala, cara, quero experimentar disso aí também. Quero viver esse negócio aí. Pô, o cara só reclamava, agora o cara de repente parou de reclamar, o cara andava sempre com a cara fechada, de repente agora o cara tá sorrindo. Uai, que trem é esse aí que aconteceu aí? Quero ver isso aí, vamos viver isso aí, quero entender um pouco mais. O outro lá só bebia, o outro lá só fumava, o outro lá fazia bobagem na rua. E aí, agora mudou. E o Thales, ele teve uma transformação. Transformação violentíssima. Eu tive envolvido. Eu sou desse meio do business, né? Faz mais de 30 anos que a gente está envolvido com a música. E eu passei por uns problemas bem fortes aí e acabei me envolvendo no mundo da droga. E esse menino aqui me ajudou muito. Deus, né? É aquele negócio de ser usado. E está sendo bem usado ultimamente. Me fez muito bem em questão de tudo, né? Eu já aproveitei a meada da droga também, já parei com cachaça, com paeiro, falei, vamos renovar a vida. Imagina quantas pessoas, através do seu testemunho, através do que Deus tem para fazer, através da sua vida, vão reconquistar famílias, vão restaurar casamentos, vão largar as drogas, vão largar a bebida e vão ter um novo de Deus, vão ter uma nova vida através do que aconteceu na tua vida. Exatamente. Eu estava sendo como como se diz, um improvável, né? E através do improvável que Deus usa, né, para poder resgatar as ovelhinhas dele. É isso. Já que você tocou nesse assunto, é uma coisa particular dele, mas ele nunca apareceu do meu lado. O Thales, ou Catuaba, tem uma história que agora também já vou dar um gancho aqui para frente. Há 10 anos atrás, a gente criou um projeto. A gente é amigo de infância, ele e o Barreira, que é um outro amigo nosso, Bruno lá de Franca, a gente criou um projeto junto. E a gente criou um projeto chamado Zé Barreira e Catuaba, que era uma música, era uma dupla banda, de humor, que era um Mamonas Assassinas. Foi intitulado Mamonas Assassinas do sertanejo por diversas empresas na imprensa. Em 2014 a gente fez esse projeto, junto nós três, e o projeto estourou, aconteceu. E até então eles tinham dupla, tal, tocava em bar, boteco, e é um projeto que já sai de Franca e já começa a tomar uma proporção nacional, né? Sim. Tocar em outros estados, cachês maiores, mais dinheiro, mais mulher, mais bebida, mais fama. Um abismo vai levando ao outro. E escorregou, e o Thales escorregou feio na questão da cocaína, da droga. E foi chegando um momento assim que a gente era tudo sócio, eu fazendo novela, e o negócio foi tomando uma proporção que chegou um momento que eu fui lá e desliguei o disjuntor do nada. Eu falei, não, porque teve várias questões, assim. Sim. O povo na imprensa e dos fãs, esse projeto fez muito sucesso, tem muito fã que é muito fã do projeto, que até hoje, 10 anos depois, me perguntam o tempo todo. E fala, por que parou? Teve briga? Não teve briga. Foi assim, ele começou muito na droga, deu uma subida na cabeça, todo mundo tava um pouco sem o pé no chão, e eu cheguei e desliguei o disjuntor. Falei, vai se tratar, e ficamos 10 anos assim, nunca deixamos de ser amigo, então o povo não sabe, mas nunca houve briga, nunca houve discussão entre nós, nunca deixamos de ser simplesmente amigos. Sumiu o projeto. Simplesmente assim, ó, cara, não faz sentido, falei, não faz mais sentido eu estar junto com isso, com essa energia. Deixou de ser alegria para virar uma coisa muito comercial, eu não quero mais. E eu saí fora, fui fazer minhas coisas, Barreiras dele, o Thales a deles. Tentaram até um pouco, depois parou. Só que o Thales,
ele precisou acontecer o que aconteceu comigo, no sentido que eu acabei de falar assim, eu precisei me rasgar tudo para pedir para Deus falar comigo. E ele precisou perder tudo também, perder família, bens, para chegar no chão e falar, cara, e aí? Nesse meio termo aí veio a pandemia, que a questão musical, né, o entretenimento parou totalmente. E antes da pandemia, um mês eu havia perdido minha mãe. Minha mãe faleceu com 53 anos de idade. Então foi só uma paulada atrás da outra. Meu casamento, perdi o casamento, então só, né, a dupla se rompeu e assim, aquela bagunça. Foi onde veio essa... A gente acaba achando que a anestesia vai ser no caso da droga. Então a gente, onde Deus usa a gente para esfregar na lama lá e falar assim, ó, é isso aqui que você quer pra vida? E é o que eu senti e agora sinto um transbordo imenso, igual você estava falando do Espírito Santo. Tô sentindo muito na minha vida. É bacana ouvir isso, porque assim... e aí eu senti vontade do nada, tem uma parte que eu comento no livro que eu falo o seguinte, eu falo, a gente tem a tendência de usar a Deus, de recorrer a Deus como última instância. Não sei mais o que fazer, então Deus me ajuda. E cara, como seria a nossa vida se a gente recorresse diretamente a Ele, primeiramente a Ele? Não esperar perder a dupla, a droga, casamento, quase a vida, falar, cara, tô aqui, ó, me leva. Deus. Não. Como seria trazer Deus pro dia a dia? Trazer Deus para dentro da tua empresa, para ser sócio teu. Cara, o que eu faço? Hoje não sei. Será que hoje eu vou entrevistar fulano de tal ou vou entrevistar Beltrano? Pera um pouquinho, Deus. Tô aqui diante desse desafio, eu tenho o que o senhor acha. Senti aqui, é fulano de tal. Como seria a gente trazer para o nosso cotidiano a presença de Jesus, a presença de Deus? A gente vai lembrar, muitos de nós vai lembrar dele quando não tem mal o que fazer. Falou, já tentei de tudo, já fiz de tudo. Ô filho, para que você está dando murro em ponta de faca? Exatamente. Vem a mim. Você podia estar antes, né? Você já podia ter ganhado. No mínimo, você ganharia tempo. No mínimo. Exatamente. Né? Mas é o que eu falei para ele também. Quando ele resolveu se internar, já está agora, graças a Deus, vai bater um ano já limpo, né? Se internou, ficou muitos meses internado. É o que eu falei para ele. Não é perder 6 meses ou um ano da sua vida. Não, é o tempo de recuperação. Você segurar um ano para alavancar 10, né, cara? Eu vejo esse ano já tá acontecendo. Eu vejo esse ano como o melhor ano da minha vida. Esse ano, entre aspas, aí, perdido dentro de uma clínica, talvez fosse o último ano da tua vida se você estivesse fora dela. Exatamente. Bem porque eu pensei. E lá dentro eu sempre agradecia muito por isso. Eu nunca lá dentro se dizia, né, arrastar a corrente. Que é aquele negócio de você não aceitar. Você vê como internação. Não, tá vendo como tratamento. Mas pega essa chave aqui. Pega a chave. Tá vendo como tratamento. Aí Deus começou a mostrar. Às vezes, para a gente se libertar de uma corrente, a gente primeiro precisa arrastar ela para saber que tá preso numa corrente. Se eu não arrasta, você não sabe, né? Se eu não tô arrastando uma corrente, eu não sei que eu tô preso. Aí sim eu tô pronto para me libertar de algo que eu não sabia que eu precisava me libertar. Talvez tenha sido alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Mas que bom, fico feliz por você. E que bom que você pôde ter essa inspiração de trazer e de contar. Eu imagino quantas pessoas estão assistindo e vão falando, cara, é isso, eu preciso disso aí, igual aconteceu com o Thales, eu vou pra cima. E tá aqui o Catuaba. Todo mundo fica perguntando onde tá o Catuaba, onde tá o Catuaba, onde tá o povo. Tá aqui. Tá aí. Tá bem de novo. Graças a Deus. Prazeraço. Valeu. Ô, irmão, que bom. Que bom, eu senti. Ele tá andando comigo já tem uns tempos, mas eu falei, cara, vou chamar ele aqui. Fez bem. Chegou umas mensagens hoje, cadê ele? Onde está? O que tá acontecendo? Tá aqui, ó. Agora o povo já sabe. Tá todo aqui. Mundo. Então é isso. Está por aqui. Tempo voa. Marcão, cara, que prazer estar aqui contigo que honra mais uma vez, tá? Papo gostoso. Vamos. Tempo voou. Hoje aqui a gente tá num cenário totalmente improvisado, porque a gente tá mudando de escritório. Mas o estúdio novo está sendo construído ali, vai ser bem legal. Já vou te convidar para vir falar do sucesso do Despertar daqui a pouco, a hora que tiver tudo pronto. E falar mais de Deus, falar um pouco também, se você é preparador também, né? Formado em PNL. Eu sou mestre em PNL, eu fiz hipnoterapia. Eu formei em hipnoterapia. É muito bom. É outro papo longo. Para me conhecer, para me identificar. Cara, eu fui o meu primeiro e mais profundo cliente. Eu também. Né? Eu estudei muito sobre desenvolvimento humano e tudo mais. E rapidamente aqui dizendo, hoje
eu colecionei um monte de diploma, um monte de papel que eu posso colocar na parede que vai justificar o que eu faço antes, mesmo antes de ter os papéis na parede. Eu sempre gostei de cuidar de pessoa, eu sempre gostei de resolver os problemas, eu sempre era o cara que, se tinha um amigo que brigava com a namorada, eu era o cara que ia lá, ia ver como é que fazia para reconciliar. Se um amigo pisou na bola com os pais, cara, vamos fazer assim, fala assim, vamos fazer essa coisa. Eu sempre gostei de conectar as pessoas, de ajudar de alguma forma, de servir de alguma forma. Uhum. E, de repente, eu fui fazendo disso a minha vida. Eu tenho outras 2 formações, formado em turismo, eu sou formado em direito, sou advogado, apesar de não atuar mais, eu sou advogado também. E mergulhei fundo no desenvolvimento humano, até mesmo para encontrar, falar, tá bom, qual é desse vazio? Deixa eu entender. Eu fui buscar, e, cara, e venho tendo revelações cada vez mais. E poder transbordar através dos talentos que Deus depositou em mim, uau, não tem preço, sabe? E é muito doido, incrível, né? Isso. Você sabe que eu formei em hipnoterapia logo após a novela Jesus. Acabei a novela, já descobri o Michael, que é da Omni, me convidou, eu fiz lá com ele. Ele é incrível. Eu fiz Você fez com ele também? Hipnokids com eles na Omni. Ele é incrível, gente boa demais. Gente boa, inclusive ele vai vir aqui. E o Michael, aí fiz com ele para me entender, mas nunca cogitei em atender outras pessoas. Eu acabei atendendo, acho que umas 5, 6 pessoas fazendo sessão, e todas com a mesma questão: suicídio. Você acredita nisso? Sem dúvida. Você vai ser colocado à prova para atender no outro, para ajudar a curar no outro, para ser canal de cura no outro, aquilo que precisa ser curado em você. Você acredita, cara? Uma foi uma pessoa lá da Globo que chegou a cometer, ficou internada, não morreu, tinha engolido soda cáustica lá, tomou. E aí ela chegou, eu atendi ela. Depois teve 2 pessoas. A minha mulher, ela gosta muito de terapia, essas coisas. Ela faz, como é que chama? Teta Healing, essas coisas. E aí ela chegou e falou, pô, tem um menino ali que eu tô atendendo, mas eu acho que ele tinha que ser uma coisa um pouco mais profunda ali. Mais profunda. Por que você não faz? Ele não confia em ninguém e ele gosta muito. Eu só esbarrava com ele às vezes assim. Eu peguei, atendi ele, acho que foram umas 4, 5 pessoas, todas de suicídio. Eu atendi, todas estão muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, Marcão, muito legal, Marcos Zanella, muito obrigado pela presença. Já fica aqui, mais uma vez, uma dica super interessante para vocês. Vou ler, vou te dar um feedback. Amém. Já dele. E obrigado. Eu gosto aqui, Marcão, esse programa começou muito despretensiosamente. Na verdade, quando começou a história de podcast, alguns anos atrás, até um pouco antes da pandemia, a minha empresária na época falava, monta um podcast. Eu, não, nunca vou fazer isso não. Aí depois que montaram um monte de gente na pandemia, eu falei, agora que eu não monto mesmo, de jeito nenhum. E aí fico o tempo todo offline e falei, não quero aparecer e não vai ser desse jeito. E estou eu aqui mordendo a língua, mas, sei lá, é o momento, é o tempo, e a minha ideia é a seguinte, a gente consegue atingir muita gente do mundo inteiro, né, através da internet. É verdade. E tudo, sabe quando você falou para mim assim, esse meu livro, se eu conseguir despertar uma pessoa, já valeu, é o que me interessa. É a mesma coisa, não importa quantos views vai dar, desde que a gente consiga, se uma pessoa conseguir ser modificada pelo que a gente está falando, pelo nosso papo, e ainda hoje que foi um papo muito especial, que é sobre Jesus, sobre Deus, sobre espiritualidade, que é um tema que eu amo falar, que eu adoro falar sobre esse assunto. Se a gente conseguir despertar a curiosidade e a vontade de uma pessoa que seja a buscar Deus, a buscar Jesus, a buscar conhecer, a buscar ter um relacionamento, a buscar restaurar a aliança que Deus lá de Abraão fez com os nossos antepassados, e a gente está aqui como descendentes dele também, e ele fez uma promessa para eles que quem quiser ter essa aliança, ela vai ser restaurada. Então, se uma pessoa quiser buscar, já valeu a pena. E eu te convido a, se você está num mau momento, se você
às vezes está com uma depressão, com pânico, às vezes você perdeu o emprego, perdeu a namorada, a esposa, sei lá o que está acontecendo, pode acontecer na sua vida. Tem um caminho, tem uma chave que abre uma porta que vai mudar completamente sua vida. E essa porta é Deus. É isso. Então busque, não deixe de buscar, não deixe de procurar, porque como aquele quadro famoso, O Dedo de Deus, que é um quadro bem famoso, o dedo de Deus sempre está esticado para o homem, né? Só que o homem nem sempre está esticado para Deus, por isso que o quadro é dessa forma. Então estica, só você esticar seu dedinho ali, porque quando você perceber a mudança que Deus pode fazer na sua vida, ainda esse ano, ainda esse mês, quando você perceber os milagres que podem acontecer, as coisas mágicas, as portas que podem se abrir através dele, você vai ver que nada pode te parar. É isso. E vamos aproveitar que você é um expert, um líder, deixa um recado aí para quem está assistindo, às vezes lá no Maranhão, no Acre, na Bolívia, na Venezuela. Deixa um recadinho aí para essas pessoas, Marcão. Cara, você que nos acompanhou até aqui, faz o seguinte. Eu seguramente não sei qual é o desafio, qual é a dificuldade, qual é o momento que você está passando. Mas você sabe. Para por um momento. Se fecha no teu quarto e dobra teu joelho. Ah, não, Marcos, mas eu não sei orar, eu nunca fiz. Tá tudo bem. Oração nada mais é do que um bate-papo. Conversa com Deus. Dobra teu joelho. Expõe a Ele. Diz a Ele tudo aquilo que está te doendo, tudo aquilo que está com problema. Não, Marcos, mas eu estou ótimo agora. Imagina, estou na melhor fase da minha vida. Melhor ainda, irmão. Vai no teu quarto. Dobra teu joelho. E agradece. Agradece por estar vivo. Agradece pelo que você vem conseguindo. Agradece pelo que a tua vida está se tornando, o que você se tornou, o sucesso que você tem. Eu não sei os seus motivos de gratidão, mas eu sei que você sabe. E talvez você ainda não tenha parado para dobrar seu joelho e agradecer. Outra coisa que a gente normalmente faz, principalmente no início da fé, é a gente dobrar o joelho para pedir algo, para exigir algo, para querer algo. Cara, ainda que te falte algo, ainda que você queira coisas que você ainda não tem, ainda que a gente pode ter sempre mais, experimenta dobrar teu joelho para falar: Deus, obrigado. Obrigado porque hoje eu levantei. Obrigado pela família que eu tenho, pela esposa que o Senhor me deu, pelos filhos que o Senhor me confiou, pelo trabalho que o Senhor me capacitou, por todo o dinheiro que o Senhor me enviou, por toda a saúde que eu tenho. Você percebe? A gente esquece muitas vezes de agradecer o básico, como se fosse uma obrigação de Deus nos manter vivo, como se fosse uma obrigação de alguém que a gente acorda. Não. É pela graça, irmão. Eu sou um extremo improvável. Eu não valho grande coisa. Nunca vali grande coisa. Mas venho melhorando. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu busco me parecer com Ele. E é simples. Se você, durante esse nosso bate-papo incrível, viu alguma coisa em mim que você achou bacana, saiba que isso é reflexo de Jesus. Todo o resto que você viu, que você falou, não gostei muito desse cara, aí sou eu mesmo. Aí sou só eu. Então, irmão, dobra teu joelho e agradece por tudo que você está vivendo, desde a mais difícil dificuldade, na redundância aqui, como a maior graça que você está vivendo. Dobra teu joelho e agradece a Deus, isso vai mudar a tua história. Beleza? Obrigado pela oportunidade, pela honra que foi ter os seus ouvidos, os seus olhos durante esse bate-papo. Obrigado, Rô, pela oportunidade. Foi incrível. Incrível mesmo. Eu que agradeço, Marcão. E é isso. E pessoal, quer saber mais, conhecer melhor o Marcos? Entra lá no Instagram, o Marcos Zanella com 2 L's. O Marcos Zanella. Sigam ele lá, acompanhem o conteúdo dele, que é muito legal. E é isso aí. Como eu costumo dizer, fiquem com Deus. Tchau, obrigado.